No intrigante livro do Apocalipse, somos apresentados a uma visão singular de Jesus. Muitos de nós talvez tenhamos uma imagem já formada de como ele é, graças a representações em filmes e programas populares como O Escolhido. No entanto, é fundamental compreender que a próxima vez que o vermos, sua aparência será radicalmente diferente. Prepare-se para uma revelação surpreendente. Jesus não apenas se apresentará de forma única, mas também estará investido com uma nova e grandiosa missão. As mentes curiosas frequentemente se perguntam como ele se parece atualmente e, igualmente impressionante, como soa. Felizmente, a Bíblia nos oferece respostas profundas e enigmáticas a essas questões por meio de versículos singulares. Nossa primeira visão do transformado Jesus se desenha nas páginas do livro do Apocalipse. Este livro é extraordinário, destacando-se de todos os outros do Novo Testamento devido à sua mensagem singular. Não se limita apenas a uma direção à igreja do primeiro século, para a qual foi originalmente escrito, mas transcende o tempo e contém uma mensagem atemporal. Este é um livro que fala diretamente à igreja em várias épocas, especialmente aquelas almas destinadas a viver durante os eventos apocalípticos que antecederão a segunda vinda de Cristo. O apóstolo João, em seus últimos suspiros de vida, registrou essa visão única e profunda, tornando o livro do Apocalipse uma das últimas contribuições de João para o Novo Testamento. O título do livro já nos dá uma pista crucial sobre o seu conteúdo: revelação. Isso porque a essência do livro gira em torno da incrível manifestação de Jesus Cristo para as pessoas que habitam a Terra nos últimos dias. O trono de Deus, ao longo da história, foi um ponto de foco para muitos místicos, judeus e videntes apocalípticos. No entanto, no início do Apocalipse, é Jesus quem se apresenta como o grande revelador. Imagine o cenário. João, o autor, começa a documentar as visões extraordinárias que presencia. Ele depara-se com uma visão de Jesus que é absolutamente poderosa e que não pode ser comparada a nenhum homem comum. Antes mesmo de João fixar seus olhos na figura de Jesus, ele é impactado pela voz do Salvador. No Apocalipse capítulo 1, versículos de 10 a 16, João descreve esse momento transcendental. Ele nos conta: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Imagine por um instante como o coração de João deve ter acelerado ao fixar seus olhos na figura imponente diante dele. Era o próprio Filho do Homem, o reverenciado e honrado Jesus Cristo. Em um momento como esse, é impossível não sentir um profundo senso de admiração e reverência na presença de alguém tão poderoso e santo. Jesus veste o distintivo manto longo de um juiz, cujo comprimento esvoaça elegantemente em torno de seu corpo. A faixa dourada enrolada em seu peito é um símbolo marcante de justiça e fidelidade com a qual ele emite seus julgamentos. A combinação desses elementos empresta uma aura de autoridade e respeito à sua presença. Em Isaías 11, versículo 5, a Bíblia nos revela que a justiça será o cinto em torno de seus lombos e a fidelidade o cinto em sua cintura. Essa imagem evoca um poderoso simbolismo que também se reflete na visão que João teve ao virar-se para ouvir a voz que soava como uma trombeta. Essa voz, clara e ressonante, provavelmente tinha o poder de causar terror nos corações daqueles que não estavam preparados para ela. É importante notar que Jesus escolheu se manifestar entre os 7 candelabros, que simbolizam as 7 igrejas.
Sua aparição foi verdadeiramente magnífica e cheia de significados profundos. Primeiramente, ele estava vestido com uma túnica que se estendia até os pés, um sinal tanto de realeza quanto de sacerdócio. Isso representava sua justiça e honra. Em segundo lugar, ele usava um cinto de ouro em volta da cintura, lembrando o peitoral do sumo sacerdote, que tinha gravados os nomes do povo. Isso simbolizava a prontidão de Jesus para desempenhar o papel de redentor. Mas a visão de Jesus não parava por aí. João continua a descrevê-lo no Apocalipse 1, versículos de 14 a 16. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. A cabeça e os cabelos de Jesus eram tão brancos quanto lã branca como a neve, lembrando a pureza e a eternidade do ancião dos dias. Essa imagem também simbolizava a sabedoria e a retidão de seus julgamentos, como vemos em Daniel 7, versículo 9, onde o Deus ancião dos dias é descrito de maneira semelhante, com vestes brancas como a neve e cabelos brancos como lã pura. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Além disso, Jesus tinha pés como bronze polido, como se tivessem sido aquecidos até brilhar em uma fornalha. Sua voz era como o som de muitas águas, e ele segurava 7 estrelas em sua mão direita. De sua boca saía uma espada de 2 gumes, e seu rosto resplandecia como o sol em todo o seu esplendor. Os olhos de Jesus, semelhantes a uma chama de fogo, detêm um olhar intenso e penetrante, transmitindo uma mensagem profunda de compreensão universal. Sua visão é infalível, não deixando espaço para erros, e seu escrutínio é inevitável, tornando impossível esconder até o menor detalhe de nossas vidas. Essa imagem nos recorda que nada passa despercebido aos olhos do Todo-Poderoso. A frase branco como a neve é frequentemente usada para expressar o conceito de pureza absoluta. A neve é geralmente considerada como uma substância imaculada, destacando a ideia de completa inocência e limpeza, implicando um estado de pureza e liberdade de impurezas. Como nos diz Isaías 1, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. No contexto das Escrituras, os olhos como chama de fogo frequentemente estão associados ao julgamento, como podemos observar em 2 Pedro 3, versículo 7. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Essa conexão nos lembra que, embora Jesus seja a personificação da pureza, ele também é o juiz supremo, cujo olhar perspicaz e penetrante será aplicado no devido tempo. Os olhos de Jesus, ardendo com uma intensidade ígnea, refletiam seu julgamento profundo e perspicaz. Essa chama nos lembra de sua capacidade penetrante de discernimento. Seus pés, comparados ao fogo de latão fino, estão carregados de simbolismo. Essa descrição evoca a ideia de alguém que passou pelo fogo do julgamento e emergiu com um caráter purificado. Imagine o processo de refinação, quando o latão, um metal associado ao julgamento e ao sacrifício, é aquecido até brilhar em uma fornalha. Jesus próprio passou por esse fogo do refinador, simbolizado pelo latão. O altar de sacrifício em Israel era feito de latão e era conhecido como o altar de bronze. Nos tempos antigos, o latão era considerado o metal mais forte, símbolo de estabilidade e permanência.
Era visto como a substância mais durável de todas. Portanto, quando dizemos que alguém possui pés de latão fino, estamos destacando uma natureza firme e inabalável. Além disso, sua voz ressoava como o som de muitas águas, transmitindo a força e a grandiosidade de uma cachoeira poderosa. Isso nos revela que a voz de Jesus é imponente e majestosa, capaz de ecoar através das eras e tocar os corações da humanidade. Um detalhe intrigante é que ele segurava 7 estrelas em sua mão direita. Essas 7 estrelas representam os líderes ou representantes das 7 igrejas. O fato de Jesus segurá-las em suas mãos simboliza seu controle total sobre a igreja. O número 7, que denota completude, nos faz compreender que Jesus mantém toda a igreja firmemente em suas mãos. Da boca de Jesus emerge uma espada afiada de 2 gumes. A palavra grega usada aqui, rhomphaia, remete a uma espada grande e pesada, destinada a causar destruição e corte. Por outro lado, no Novo Testamento, a palavra grega makira é utilizada para se referir a uma espada menor e mais precisa. Hebreus 4, versículo 12, nos fala especificamente sobre esta espada menor, descrevendo-a como a palavra de Deus é viva, ativa e cheia de poder, tornando-a operativa, energizante e eficaz. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A metáfora da espada não implica que Jesus carrega uma arma nos dentes. Na verdade, essa espada é sua própria palavra, que serve tanto como sua arma quanto a nossa. A palavra de Deus é a nossa maior arma, conforme Efésios 6, versículo 17 nos ensina. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Além disso, o semblante de Jesus brilha intensamente como o sol, tornando difícil olhar diretamente para ele. Esse brilho é reminiscente daquilo que aconteceu durante sua transfiguração, como registrado em Mateus 17, versículo 2. E a sua aparência mudou dramaticamente na presença deles. Seu rosto brilhou com glória celestial, claro e brilhante como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Na mão direita de Cristo, ele segura as 7 estrelas, mas diante do brilho do seu rosto, essas estrelas parecem insignificantes. Pode haver 7 ou até mesmo 70 mil estrelas, mas quando o sol irradia com toda a sua força, a visão de Jesus que João presenciou retrata uma força, majestade, autoridade e justiça que transcende qualquer medida. É crucial compreender que a visão de Jesus que João testemunhou representa o Cristo autêntico que reina nos céus no presente. Essa imagem é um contraste marcante com muitas das representações contemporâneas de Jesus. O Jesus que João viu é a verdadeira encarnação do Filho de Deus, não moldada pelas interpretações humanas ou pelo desejo de criarmos um Jesus à nossa imagem. Muitas vezes, nas representações modernas de Jesus, tendemos a visualizá-lo de acordo com as nossas preferências, projetando nele nossas próprias ideias e desejos. Preferimos conhecê-lo e vê-lo em sua forma terrena, que é mais reconfortante e familiar. No entanto, como Paulo aponta em 2 Coríntios 5, versículo 16, de agora em diante, não consideramos ninguém de um ponto de vista humano, de acordo com os padrões e valores mundanos. Embora tenhamos conhecido Cristo do ponto de vista humano, agora não o conhecemos mais assim. Quando finalmente viu a gloriosa visão de Jesus, João caiu a seus pés como se estivesse morto, completamente dominado pela majestade divina. Jesus, gentilmente, colocou sua mão direita sobre ele e disse: "Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno." Essa reação de João ao se prostrar diante da divina glória não era incomum entre os profetas. Tanto Daniel quanto Ezequiel também caíram prostrados na presença de tal glória.
Ezequiel 1, versículo 28, nos fala da aparência do Senhor, onde ele descreve: assim como o aspecto do arco-íris nas nuvens nos dias de chuva, assim era o aspecto do resplendor ao redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E quando vi, caí sobre o meu rosto. Da mesma forma, em Daniel 8, versículo 17, ao receber uma visão impactante, Daniel se assustou e caiu de bruços. Mas nesse momento de temor, ouviu uma voz que o reconfortou. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Essa reação de cair prostrado diante do divino não é apenas uma expressão de reverência, mas também uma demonstração de completa opressão e choque diante da magnificência do Senhor. É uma resposta natural a eventos ou revelações extraordinárias e muitas vezes traumáticas. Assim como os guardas no túmulo de Jesus, que tremeram paralisados de medo e ficaram como mortos ao testemunharem o evento milagroso da ressurreição, João experimentou uma sensação avassaladora diante da revelação da glória de Jesus. Quando homens se veem pálidos e imóveis diante de uma revelação traumática, é uma resposta compreensível. Diante desse assombro, o revelador muitas vezes ergue o destinatário ou oferece palavras de conforto, afirmando que não há motivo para temer. Jesus, nesta visão, é referido como o primeiro e o último, um título reservado à revelação de Deus. Isso nos remete ao versículo de Apocalipse 21, versículo 6, onde ele diz: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus é chamado de o vivo, aqui porque, embora tenha morrido, ele agora vive para sempre após ressuscitar dos mortos. A promessa de vida eterna é estendida a todos os seus seguidores, mesmo que enfrentem a morte por causa do seu nome. Isso é especialmente relevante à luz das revelações subsequentes no Apocalipse, como em Apocalipse 20, versículo 4, que fala sobre os que foram decapitados por testemunharem Jesus e por permanecerem fiéis à palavra de Deus, bem como aqueles que se recusaram a adorar a besta ou aceitar sua marca. Esses indivíduos ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Ao possuir as chaves da morte e do Hades, o Cristo ressuscitado tem controle e autoridade sobre a morte. Quando Jesus morreu, ele o fez em seu próprio tempo. No entanto, Jesus ressuscitou dos mortos, demonstrando seu poder sobre a morte e sua capacidade de libertar seus seguidores desse domínio. É como dar a chave de uma cidade a alguém, simbolizando honra e autoridade. Aqueles que recebem as chaves são bem-vindos e honrados na cidade. As chaves são frequentemente mencionadas na Bíblia como símbolos de autoridade e controle. Ter uma chave mestra significa ter acesso irrestrito, podendo entrar em qualquer lugar e abrir qualquer porta. O inferno é um lugar terrível, onde os poderes do mal e do terror mantêm seu tribunal supremo e sua assembleia de temor. Mas diante do Senhor, o inferno se retrai, e existe um trono superior ao trono do mal. É como o famoso pregador Lockridge observou: os fariseus não puderam suportar Jesus, mas descobriram que não podiam impedi-lo. Pilatos não encontrou culpa nele. As testemunhas não conseguiram fazer com que suas histórias coincidissem. Herodes não conseguiu matá-lo. A própria morte não conseguiu lidar com ele, e o túmulo não conseguiu prendê-lo. Na vida cotidiana, uma chave é um símbolo de propriedade e poder. Quando um inquilino devolve a chave ao proprietário, o controle e a posse da casa retornam ao dono. Assim como nesta analogia, nosso Senhor Jesus Cristo permanece supremo e soberano. A palavra Hades significa a morada dos espíritos, como Lucas 16, versículo 26 nos ensina.
Além de tudo isso, entre nós e vocês há um grande abismo que foi fixado, de modo que aqueles que desejam ir daqui para vocês não podem, nem os de lá podem passar para cá. É a chave de Cristo que fechou o abismo dos espíritos perdidos, e a ressurreição de Jesus Cristo representa um marco sem precedentes na história da humanidade. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, e sua vitória sobre a morte é eterna. Nunca mais experimentaremos a morte como antes. Embora algumas pessoas ressuscitadas mais tarde tenham sucumbido à morte novamente, Cristo permaneceu invicto. Sua pureza sem pecado contrasta com a maldição que pairava sobre a humanidade desde o Jardim do Éden, quando o pecado entrou em cena. Com sua vitória sobre a morte, ele nos oferece uma esperança eterna. A ressurreição de Cristo é a pedra fundamental do Evangelho. Sem ela, não haveria Evangelho, e nossa esperança estaria perdida. Os profetas antigos erguiam o povo de Deus com a promessa de que o Senhor um dia aboliria a morte. A morte era a arma mais poderosa do diabo contra nós, mas os crentes são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. As palavras de Jesus em João 11, versículos 25 e 26, ecoam em nossos corações. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? É fundamental lembrar que o Pai concedeu a Jesus Cristo o direito de ocupar essa posição exaltada de autoridade e dignidade como recompensa pelo que ele realizou. Imagine a morte como uma gigantesca porta, trancada e selada, aparentemente impenetrável. Somente Jesus detém a chave para desbloquear essa terrível porta, convidando-nos para a vida gloriosa que nos aguarda em seu reino. Ele é o único que possui esse poder. No livro do Apocalipse, Jesus dá instruções a João para documentar suas visões. Ele ordena a João que escreva não apenas o que testemunhou, mas também o que está acontecendo no presente e o que ocorrerá no futuro. Isso designa João como uma testemunha que deve proclamar o que pessoalmente viu e experimentou. Assim como o apóstolo João, que teve o privilégio de conhecer Jesus durante seus 3 anos na terra, ficou maravilhado ao ver essa visão incrível. Mesmo os momentos que compartilhou com Jesus enquanto esteve na terra não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu diante dele em sua majestade celestial. João esteve presente na crucificação de Jesus, e um dos momentos mais tocantes foi quando Jesus, pendurado na cruz, viu sua mãe e o discípulo amado João. Jesus disse à sua mãe: "Querida mulher, olha, aqui está o seu filho." E então voltou-se para João e disse: "Olha, aqui está sua mãe." Naquele momento, Jesus confiou a sua mãe aos cuidados de João, e João a acolheu em sua casa. Essa conexão pessoal de João com Jesus torna ainda mais impactante o momento em que João testemunha a visão celestial de Cristo no Apocalipse. É como se ele estivesse experimentando a glória divina de Jesus de uma maneira totalmente nova e surpreendente. Esse encontro transcendental com o Senhor deixou uma marca indelével em João, que agora proclama com zelo a verdade sobre Jesus e seu poder sobre a vida e a morte. Naquele momento, João percebeu o incomparável poder divino e majestade de Jesus. Ele recordou como, durante sua vida na terra, Jesus tinha uma natureza que transcendia até mesmo sua aparência terrena. Filipenses 2, versículos de 6 a 9, nos lembra que Jesus existia na forma de Deus e não considerava sua igualdade com Deus como algo a ser retido. Em vez disso, ele se esvaziou, assumindo a forma de um simples servo e nascendo como homem. Ele se humilhou até a morte, e não qualquer morte, mas a morte na cruz. Por causa de sua obediência, Deus o exaltou acima de tudo e lhe concedeu um nome que está acima de todos os nomes. Primeiro, Jesus trouxe consolo a João, tocando-o com compaixão. Esse toque pode ter parecido mais familiar para João do que a visão gloriosa de Jesus.
Em seguida, Jesus dirigiu palavras poderosas a João, dizendo: "Não tenha medo." João não tinha razão para temer, pois estava na presença de Jesus, que se identificou com 3 títulos impressionantes. Jesus é o primeiro e o último, o Senhor da eternidade passada e futura. Ele é aquele que vive, que estava morto e agora vive para sempre. Essas credenciais de ressurreição proclamam a vitória eterna de Jesus sobre o pecado e a morte. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. E, finalmente, Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte. Algumas pessoas podem acreditar erroneamente que o diabo tem poder para decidir quem vive e quem morre, mas essa crença está equivocada. A verdade é que somente Jesus tem o controle absoluto sobre o Hades e a morte. Isso é ilustrado de forma marcante na história de Saulo, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo. Enquanto Saulo estava a caminho de Damasco, uma luz brilhante do céu o envolveu, revelando a glória e majestade de Cristo. Ele caiu no chão e ouviu uma voz celestial perguntando: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Saulo então reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, experimentando uma transformação profunda em sua vida. Essa história é um lembrete vívido do poder e da soberania de Jesus sobre a morte e o Hades. Assim como João e Paulo testemunharam a majestade e o poder de Jesus, também somos convidados a reconhecer e proclamar sua autoridade sobre todas as coisas. Jesus é o Senhor da vida e da morte. E é somente através dele que encontramos a verdadeira esperança e redenção. Em algum lugar nas proximidades de Damasco, ocorreu um evento verdadeiramente espetacular, algo que não era comum para pecadores comuns. Normalmente, as pessoas não eram confrontadas diretamente por Deus, com uma luz celestial deslumbrante e uma voz audível vinda do céu. No entanto, na história de Saulo, mais tarde conhecido como o apóstolo Paulo, isso aconteceu de forma extraordinária. Este evento ocorreu ao meio-dia, quando o sol brilhava com sua máxima intensidade. No entanto, a luz celestial que envolveu Saulo e aqueles que viajavam com ele era ainda mais brilhante do que o sol. Imagine o esplendor deslumbrante dessa luz celestial. Saulo não teve outra reação senão cair no chão. Sua queda não foi um gesto de honra ou reverência a Deus, mas sim uma reação instintiva ao terror e à maravilha daquela luz celestial. Uma pergunta que frequentemente surge é: como seremos no céu? O que acontecerá com nossos corpos atuais? A resposta a essa pergunta é envolta em mistério, mas a Escritura fornece alguns insights essenciais. 1 Coríntios 15, versículos de 50 a 53, nos ensina que nossos corpos físicos atuais não podem herdar o reino de Deus. Esses corpos mortais não são adequados para a eternidade. No entanto, há uma revelação maravilhosa. Não todos morreremos, mas todos seremos transformados. Isso ocorrerá em um instante, num piscar de olhos, quando a última trombeta soar. Quando essa trombeta ressoar, os que morreram serão ressuscitados para viver eternamente, e aqueles que ainda estão vivos também serão transformados. Nossos corpos mortais serão transformados em corpos imortais, adequados para a vida eterna. O mistério da transformação é profundo, mas a promessa é clara. Experimentaremos uma gloriosa transformação que nos capacitará a habitar no reino de Deus para sempre. Nossos corpos terrenos estão sujeitos à corrupção física, o que significa que estão sujeitos a doenças e à decadência ao longo do tempo. Esses corpos não são adequados para a eternidade e não podem herdar a incorrupção. A incorrupção aqui não se refere à corrupção moral, mas sim à condição física que não pode ser afetada por doenças ou decadência. Paulo nos revela um mistério, algo que só pode ser compreendido espiritualmente e não por meio da percepção humana. Ele explica que no plano eterno de Deus, os que morreram como crentes no Senhor receberão corpos de ressurreição. Em um instante, todos os crentes serão transformados.
Os que já faleceram ressuscitarão com corpos incorruptíveis, e aqueles que ainda estão vivos na terra serão arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor, onde receberão corpos de ressurreição. Isso significa que haverá uma mudança fundamental em nossa existência. O que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e o que é mortal será revestido de imortalidade. O ato da ressurreição nos transformará em seres incorruptíveis e imortais, assim como Jesus, que venceu a morte e não experimentou a corrupção em seu corpo. É por isso que precisamos dessa revelação de Jesus. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, nos permite conhecer a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve acontecerão. Ele enviou essa revelação através de seu anjo ao seu servo João, que registrou as palavras de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, bem como todas as coisas que ele viu. Aqueles que leem e ouvem as palavras desta profecia e as guardam serão abençoados, pois o tempo está próximo para a realização dessas coisas. No livro do Apocalipse, somos lembrados da majestade e glória de Jesus Cristo. Ele é o primeiro e o último, aquele que vive eternamente, e possui as chaves da morte e do Hades. A visão de João nos revela a promessa da ressurreição e da vida eterna em Cristo. Enquanto aguardamos esse dia glorioso, podemos confiar em Deus, buscando sua orientação e sabedoria através da oração. Lembremo-nos de que Deus nos ama profundamente e tem um plano perfeito para nossas vidas. Devemos confiar em seu tempo e manter a fé, sabendo que Ele está conosco em todas as situações. Que esta mensagem nos inspire a vivermos como luz e sal neste mundo, compartilhando o amor e a verdade de Cristo com todos ao nosso redor. Continuemos a orar, buscar a sua vontade e aperfeiçoar nosso relacionamento com Deus, pois Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Agradeço por assistir a este vídeo e por se juntar a nós nesta jornada espiritual. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais inspiração e reflexão. Que a paz e a graça de Deus estejam com vocês. Até a próxima vez.